Vamos lá, galera. Vamos começar a perguntar agora. Com quem a gente tem intimidade? Com que a gente tem intimidade? Como a gente tem intimidade? E por que a gente tem intimidade? Intimidade no questão de proximidade, de relacionamento, intimidade na questão de domínio, de conhecimento, intimidade na questão de privacidade, de posicionamento, de autoproteção, intimidade na visão de desenvoltura, sobre habilidade. Quanto tipo de visão a gente pode ter da palavra intimidade? Que a galera faz um bloqueio quando fala intimidade é uma merda, não dá intimidade. Basicamente estão restringindo relacionamentos. Relacionamentos condenados a ser superficiais. Então, como que a gente vai se conhecer se a gente não tem intimidade com a gente mesmo? Então, vamos fazer umas perguntas aqui para começar a dar ideia de como aumentar a intimidade com a gente mesmo. Como a gente pode se conhecer intimamente. Naqueles momentos de meditação que a gente está pensando na vida. Pode estar andando de bicicleta, andando de moto. Hoje eu andei 1h30 de moto na estrada. Tava lá, só eu e eu mesmo. Eu e Deus. Maior papo. Maior intimidade. A maior parte do tempo eu comigo mesmo. Aí vem as perguntas. Aí começa a vir ideia, aí começa a vir insight. E o que a gente faz com tudo isso de insight? O fato da pessoa se expor, ela está abrindo a intimidade dela para outra pessoa conhecer. Beleza. Para quê? Qual é o fundamento? Qual é o benefício de expor? Baixar a guarda. Eu estou baixando a minha guarda. Estou mostrando aqui para vocês como é que é dentro da minha casa. Estou mostrando minhas imperfeições de pele quando eu chegar perto. Vou mostrar minha marca de sol que eu tomei. Estou baixando a guarda. Qualquer coisa que vocês quiserem criticar, que quiser, está abrindo a intimidade. Ao mesmo tempo que isso aumenta a qualidade do relacionamento. Quando você é íntimo, você pode dizer que você conhece. Agora, se você não tem intimidade, a sua relação superficial, como é que você vai falar que você conhece? É um amigo, mas não é esse amigo assim, não. Beleza, uma relação que não tem intimidade. Eu comprei um revólver e vou pro clube de tiro agora e vou treinar. Beleza, só que eu treino uma vez a cada 50 dias. Que intimidade que o cara tem com a arma. Na hora que precisar usar, que tiver um bandido, ele não vai dar conta. Intimidade no questão de relacionamento. Na questão íntima da coisa. Quando a gente está no íntimo, tô com a cabeça no travesseiro antes de dormir, aí começa a pensar em coisa nada a ver. Você imagina a diferença da produtividade, da qualidade dos pensamentos de quem no momento íntimo, na paz, no quarto ali, tá pensando em coisa nada a ver, e enquanto a outra pessoa tá pensando em assuntos que vão levar ela para algum lugar, naquele caminho que ela já tá planejando de continuar na vida. Intimamente ligado àquilo. No conceito de ligação. E deu para dar uma preparada ainda. A live de hoje tem umas visões, umas abordagens na palavra intimidade que é para fazer as pessoas pensarem. Sabe de onde vem falar que intimidade é uma droga, né? Que o pessoal fala. De medo da questão do atrevimento e da provocação. Até anotei aqui. Pessoas atrevidas e provocadoras confundem a intimidade com a oportunidade de serem invasivas. Então a gente tem que escolher bem
com que tipo de pessoas a gente vai abrir mais ainda a intimidade ou não. Ou entender que é um risco mesmo, a gente tem que correr esses riscos. Procurar relações mais íntimas e mais profundas? Para quê? Qual é o benefício de aumentar a intimidade e aumentar o relacionamento? Aumentar um senso de pertencimento de grupo. Isso que eu falo tanto e falo em várias lives, vocês vão ouvir eu falar sobre senso de pertencimento de grupo. Quando eu tenho 2, 3 pessoas mais íntimas, a intimidade na questão de entrosamento, o cara é chapa, o cara é brother, liga pra mim agora e trata como se fosse irmão. Isso é uma relação mais íntima. E existem namoros que as pessoas namoram 2, 3 anos numa relação sem ter intimidade. Tem intimidade sexual até, mas não tem intimidade nos projetos de vida. Passam 2, 3, 4, 5 anos com o problema de cada um ter uma religião guardado. E deixa que esse problema a gente resolve mais pra frente. E não vai resolver. Passa-se 2, 3 anos e o casal tem um problema sobre o que um faz da vida e o que o outro faz. Só que agora tá tudo bem. Só que quando for montar a família ou quando quiser algum projeto futuro, aí não vai estar tudo bem. Então tá só esperando o tempo passar para terminar. A intimidade na questão da privacidade e do aconchego. Quando eu estou na minha privacidade, no meu momento íntimo comigo, o que eu faço com esse tempo? Vamos começar a analisar a qualidade de pensamento nesse tempo? Vamos. O cara só pensa bobagem? Eu tava vendo o Miguel Soriani falar hoje na live dele de hoje lá. Ele combate a vício de pornografia. Quem tem problemas muito sérios de pornografia, no momento íntimo, o cara tá sozinho no mercado, por exemplo. Ele enxerga putaria no mercado inteiro. Vê homem, mulher, vê criança, vê tudo. No momento íntimo dele, ele tá pirando. E ninguém tá sabendo. Então, analisar a qualidade de pensamento em diversas situações. Quando a pessoa está sozinha, quando não tem outra pessoa interferindo na qualidade de pensamento dele. E quando tem outra pessoa interferindo na qualidade de pensamento da pessoa. Quando a pessoa se sente acuada, ela se sente pressionada pela outra pessoa e está lá, os dois naquele papo. Até que ponto eles conseguem ter uma conversa séria e produtiva? Quando necessário, quando intencional. Até que ponto 2 pessoas conseguem ter um bate-papo produtivo na questão, na hora de descontração. Até que ponto eles conseguem ficar descontraídos. Sem viajar na maionese, sem perder a intimidade. Sem serem invadidos por redes sociais, que é o que eu falei outro dia sobre as crianças, que os pais e as mães não estão tendo condição de educar os filhos porque tem outras fontes de informação competindo ao mesmo tempo, através das telas. Então a importância da gente selecionar as fontes. Se você tem 30, 40 pessoas, 50 pessoas que você segue que são filé, elas vão te puxar para cima. Porque você tem mais intimidade com eles. A sua modelagem acontece melhor quando você tem intimidade. Quando você gera identificação com a vida daquela pessoa. Ela vai te ajudar a se modelar melhor. Eu tenho 2, 3 professores, por exemplo, que eu sigo no Instagram. Se eu vou seguindo cada vez mais e acompanhando o conteúdo deles que eles colocam nos stories e nos feeds e tal, e eu tô vendo a família das pessoas, eu tô vendo os hobbies, eu tô vendo o que eles fazem, o trabalho, a parte técnica. Essa proximidade, o aumento da intimidade entre quem segue e quem é seguido, faz abaixar a guarda
do sistema de defesa da pessoa. Então, aumenta a confiança quando você aumenta a intimidade. Quando a gente tem mais intimidade com alguém, a gente confia mais naquele alguém. Olha que doideira. Não estou falando de intimidade corporal só. Falando de intimidade emocional, mental. Sobre o que a gente conversa. Se é uma pessoa que eu me permito conversar assuntos mais profundos. E ele está conversando e ela está conversando assuntos mais profundos também. Então os dois com a guarda baixa. Aumenta a relação de confiança entre um e outro. Pablo Marçal estava falando ontem numa palestra sobre união e unidade. Quando as pessoas estão pressionadas por um motivo, elas podem estar até em união. Agora, sem essa pressão externa, movidos por algum desejo, algum propósito, e as duas pessoas que mantêm um certo padrão de comportamento, isso é sinal que elas estão em unidade. Quantas pessoas já tinham parado para pensar nisso? Ah, não, nós estamos unidos, estamos juntos. Não é assim. Por que vocês estão unidos? Porque tem algo pressionando? Ou por pura vontade? Quem está unido por pressão, está em união. Mas quem está unido sem pressão, livremente, está em unidade por alguma causa, por alguma coisa. Essas pessoas são íntimas. Tem mais intimidade. Quem está em união tem menos intimidade. Quem já viu o casamento terminar depois de certa situação. Por exemplo, o dia que os filhos não precisam mais. Então, o único motivo que segurava o casal eram os filhos. E o casal que continua casado depois dos filhos não precisarem mais? Eles estão em unidade, porque eles são livres, eles podem separar se eles quiserem. E da onde vem essa unidade? Essa unidade vem da intimidade de relacionamento entre duas pessoas. Um entregador de água que vem na casa e entrega para uma dona de casa. Toda semana, no mesmo horário, no mesmo dia, ele vai criando uma certa relação de intimidade com aquela dona de casa, aquela faxineira e tal. Um belo dia já estão se chamando pelo nome. Um belo dia existe uma relação de confiança, até que ela pode pegar água fiado, se ela quiser, e ela paga depois. Até que tá chovendo e o cara pode pegar emprestado um guarda-chuva, uma capa de chuva para voltar para o serviço dele. Então a intimidade gera o cooperativismo. O cooperativismo é a solução do planeta. Cooperativismo é a solução do mundo. Fortalecimento de grupo. Eles cooperam entre si. Grupos em unidade cooperam entre si. Tem o grupo de crossfiteiro, grupo de academia, grupo de corredores e tal. Se eles estiverem em unidade em algum propósito, eles vão cooperar entre si, mesmo com as suas diferenças. Olha até onde foi esse assunto de intimidade. E como é que começa a intimidade? Quando a gente aprofunda a relação. Quando a gente não se distrai com motivos superficiais. O que são razões superficiais de relacionamento? Carência é uma delas. Você não tem intimidade quando você está carente e se relacionando com alguém. Você não está pensando no outro. Você está bem egoísta pensando na sua vida e resolver o seu problema.
A quarta camada de desenvolvimento da personalidade, que é um assunto recorrente nosso, é um limitador da relação de intimidade entre duas pessoas. Uma relação íntima. Estou falando de amizade. Estou falando de relacionamento, estou falando de sociedade. Se dois sócios não têm intimidade nos projetos, tudo, eles são dois inimigos dentro da empresa. Tá um brecando o outro. A empresa não vai. A quinta camada, ela coopera na questão de performance, mas não resolve. A intimidade, ela é alvo, ela é motivação principal da pessoa desenvolvida na sexta camada. É quando ela perde o interesse de assuntos superficiais. Um sócio não vai brigar com o outro e discutir por motivos egoístas dele. Eles vão pensar em serviço, em qualidade de contribuição deles mesmos para a empresa e para a sociedade. Uma relação superficial, imagino, entre um casal de namorados, eles não vão ficar de tititi sobre assuntos pequenos. Quanto melhores as qualidades, os temas das discussões, mais profunda a relação, maior a intimidade, maior o cooperativismo, a unidade. E tudo contribui para o fim do namoro. Que o bom mesmo é o fim, não é o começo. Pablo Marçal de novo. Quem quiser seguir lá, @PabloMarçal1. Foi um dos meus professores, mentores aí na questão desses assuntos. Melhor é o fim do que o começo. Porque ou é livramento ou é noivado, o final do namoro. Resolve logo esse BO aí. Depois do noivado, mesma coisa. Ou é livramento de novo, ou é casamento. Tudo isso em níveis ascendentes de cooperativismo, a intimidade é crescente. Você consigo mesmo, então, vamos lá. Intimamente falando, você consigo mesmo. Que tipo de questionamento você faz consigo mesmo? Eu piro nesses questionamentos comigo mesmo. Igual falava lá em Minas, lá non cotô, don covim, proncovô. Esse tipo de questionamento, de autoanálise na nossa intimidade é o que gera a sensação de desconforto com a mesmice, com a zona de conforto, com a procrastinação. A autoanálise com perguntas assertivas é a comunicação entre a alma e o corpo. É a alma puxando o corpo para frente, na direção do espírito. A intimidade realmente é uma ferramenta. É uma porta para uma das soluções do mundo, que é o cooperativismo. Para quem já viu o documentário do Bill Gates lá, ele explica lá que os lugares de maior zebra do mundo lá é onde eles estão em guerra civil até hoje, lá que uma etnia, uma cidade, uma tribo lá, tudo bom competindo com o outro, lá ninguém se ajuda lá, e tem alguns países da África lá, e eu assisti esse documentário do Bill Gates lá e traz muito em pauta a questão do cooperativismo. Eu não vejo um cooperativismo sem intimidade, sem descobrir a unidade, sem ver qual que é a ideia em comum, como é que pode funcionar esse negócio. Se você é uma pessoa que você tem pouca intimidade com outras pessoas, isso é um sinal. Isso já é um indicativo de onde, caso você queira, de onde dá para melhorar. Por que não está tendo intimidade com várias pessoas? Quer dizer que você está cooperando com poucas pessoas. O
O seu alcance está sendo limitado no serviço que você está trazendo para a sociedade. Você está mais usando da sociedade do que contribuindo com a sociedade. Você está sendo um mau negócio para a sociedade. Essa foi pesada agora. A pessoa que mais usa a sociedade do que contribui, ela é um mau negócio para a sociedade. Então a questão da intimidade, demonstração de amor, não só por sentimento, mas por decisão, por trabalho, melhora o nosso relacionamento, melhora o nosso sentimento de pertencimento de grupo. E aí a gente vai para os 3 quocientes que estão sendo analisados nas novas metodologias de análise para contratações, por exemplo. QI, QE e QS. Pouca gente vai interpretar de cara. QI, quociente intelectual, QE, quociente emocional e QS, coeficiente espiritual. Tá tudo em inglês isso aí. Então, como é que a gente melhora o QE? Nossa estabilidade emocional, nossa fortaleza emocional é diretamente proporcional à qualidade dos nossos relacionamentos na intimidade. E o nosso QS é a nossa intimidade com Deus. A nossa religião praticada aumenta o nosso QS. Praticada. Não é a palavra pela palavra, é a regra pela regra. Sim, servir a regra e pronto, estou salvo. Tem a ver com amor, com serviço, com amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a dificuldade da coisa. Isso é onde eu me questiono sempre. Isso é difícil. Esse que é o ponto, esse que é o desafiador. A nossa intimidade com o nosso QI leva a gente para cima. Pode deixar que isso aqui eu dou conta, da cara já faz, tal, número, ou gramática, ou técnica, ou biologia, química, não sei o que lá, deixa comigo, que eu estou íntimo comigo mesmo, com a minha capacidade de resolver esses problemas. Meu QE, pode deixar que eu estou íntimo, eu sei como conversar, como ajeitar uma situação, eu sei relevar, tem a ver com resiliência, eu sei a hora ideal de conversar com tal pessoa. O que é? Intimidade com os sentimentos e descolocações e tudo mais. E o QS, a conexão espiritual, Lech Lecha, caia para ti mesmo e olhe o seu coração por dentro e vê onde ele está ligado. É outro papo. Isso aí, talvez a gente faça uma live sobre QI, QE e QS depois. Mas a relação de intimidade como aprofundamento, como serviço de evolução pessoal. Essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Como anda o nosso projeto de evolução pessoal? Está acontecendo por acaso ou está acontecendo de propósito? Qual é o seu plano? Qual é o meu plano de desenvolvimento pessoal? O que eu faço para melhorar todo dia? Estou realmente conectado com intimidade aos melhores geradores de conteúdo todo dia? Estou questionando a qualidade deles e estou procurando me melhorar e modelar? Melhorar minha qualidade comunicativa, diminuir gíria, diminuir palavrão? Tem tudo a ver. Às vezes colocar palavrão e palavras mais incisivas e fortes em determinados momentos para ruptura, para disrupção, que o Pablo fala. Às vezes um linguajar mais incisivo, mais pesado, faz a pessoa parar na defensiva e se analisar mais. Tem diversas situações que isso acontece. Senão a mensagem não entra. Ela precisa de um certo grau de emoção, um pouco mais alto, para entrar a mensagem e fazer pelo menos a pessoa despertar para pensar sobre aquilo. Como é que anda a nossa intimidade com as outras pessoas, com a gente mesmo, com Deus? Isso aí que a gente falou hoje é um assunto que
Dá para pensar muito mais ainda sobre isso. Mas por hoje, eu achei que eu ia fazer uma live de 15, 20 minutos. Por hoje, tá bom, já domingão. Vamos pegar esse aviãozinho aqui, enviar essa live, fazendo um favor para muita gente aí. Vamos despertar um pouco mais a qualidade dos relacionamentos das pessoas, melhorarem, as pessoas serem mais felizes, terem mais sucesso. Valeu, até amanhã.